Bom dia, amados irmãos. Hoje é domingo, nós estamos aqui para juntos termos esse tempo para refletirmos na palavra de Deus e que possa ser assim, um tempo muito precioso para as nossas vidas, né, de aprendizado e de comunhão também. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos fez parecidos contigo, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos valoriza, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós. Ó Deus, que esse tempo que nós vamos estar aqui como igreja, nós possamos, Pai, aprender mais de Ti, aprender a cada momento, valorizar mais essa semelhança que o Senhor nos deu, semelhanças de amor, semelhança de perdão. Ó Pai, nos ajuda, porque nós precisamos muito de Ti. Que o Teu Santo Espírito nos guie, nos ajude a caminhar para estar mais e mais glorificando o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua igreja. Que cada um, Pai, onde quer que seja nesse momento, possa, Deus, refletir o Teu poder e a Tua glória. Essas são as bênçãos que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus ele estava fazendo algo que o lembrasse na criação. E nós somos essa obra-prima da criação. Eu lembro, há tempos atrás, eu e meu esposo, o Wagner, nós fizemos um curso de radiologia. Esse curso é para aprender a fazer raio-x, tomografia, eu fazia mamografia. Então são exames, que nós aprendemos a fazer nesse curso, mas nós tivemos aulas também de anatomia, tivemos aulas assim do corpo humano e tudo mais. E nós tínhamos um professor que toda vez que ele ia dar aula para nós, quando ele se referia ao corpo humano, ele falava: eu fico maravilhado com Deus, porque ele é um arquiteto. Como ele fez o ser humano de uma forma tão precisa, tão completa, e nós, como seres humanos, nós mesmos não nos entendemos. Mas o arquiteto, o grande arquiteto, ele fez minuciosamente cada parte do ser humano, do corpo humano. E não só isso, amados irmãos, ele não só apenas criou, desenhou o nosso corpo humano, mas ele também nos fez dotados de amor, de sentimentos, de inteligência, de capacidade, criatividade, de emoções, de paciência, perdão, enfim, ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós vamos então ler lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 e 27, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Então, como eu disse, o Senhor, ele nos criou, nós somos a imagem e semelhança dele. E tem um estudo que diz que essa imagem, essa semelhança, é como uma sombra, é como um espelho mesmo. Então, em nós temos esse rico privilégio de sermos essa imagem e semelhança de Deus. Claro que não no corpo físico, mas como eu falei, esses atributos que ele deixou para nós, de inteligência, de poder de escolhas, de emoções, de paciência, de perdão, de amor,
realmente, nós somos muito assim, não merecemos, mas o Senhor ele nos amou ao nos criar, né? E algo interessante aqui nesse verso, né, de Gênesis 1, que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então nós sabemos bem que Deus ali, ele estava junto com Jesus, com o Espírito Santo, a Trindade. Por isso ele fala, façamos o homem à nossa imagem. E a gente pode constatar isso daí lá em Colossenses 1,16, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então o que nós observamos? Que tudo foi feito por ele, para ele e por ele. E essas semelhanças Deus colocou em nós para que nós nos sentíssemos amados, valorizados. Ele deseja ter um relacionamento conosco. Ele desejou isso ao criar mesmo a humanidade, ao criar o ser humano. Então, se a gente critica, né, ou deprecia o que nós somos, é não valorizar o que Deus fez e as habilidades que Ele nos deu. Então a gente precisa analisar antes de nós reclamarmos, né, de como nós somos, o que nós somos. Nós temos que ser muito gratos e pensar, analisar como o Senhor foi maravilhoso ao nos criar a sua imagem e semelhança. Ele queria que nós fôssemos parecidos com Ele. E nós sabemos que no momento, né, que você se sentir sozinho, solitário, você se lembre que Deus o criou com um propósito com uma razão excelente, né? E o principal é para glorificá-lo, né? Então você tem muito valor, porque Ele nos deixou como obra-prima da criação para glorificar. E amados, como eu disse para vocês, o Senhor nos deu atributos, né? E um desses atributos foi a humildade, né? É uma das semelhanças que nós ganhamos de presente do nosso Deus, de Jesus. E humildade é submeter, é aceitar alegremente a vontade de Deus. E por isso não podemos encontrar satisfação em nenhum outro lugar, em nada, a não ser nos alegrar na presença, na maravilhosa presença do Senhor. E nós sabemos que Deus então criou Adão e Eva, mas eles não se submeteram à autoridade, à vontade de Deus. Por um certo tempo, eles estavam ali felizes no Jardim do Éden, Deus os visitava e era aquele relacionamento maravilhoso entre Deus, Adão e Eva. Mas isso foi até o momento em que Adão e Eva, eles, ao ser tentados por Satanás, eles então tiveram essa escolha, infeliz escolha, de pecarem, de desobedecerem, de escolherem então por desobedecer a Deus. E nós sabemos que por conta disso houve a queda. Nasceu então o pecado, né, irmãos? E felizmente, por causa disso, ofuscou essa imagem e semelhança que nós temos com o Senhor. Esse brilho, né, que o Senhor colocou na criação, em nós, seres humanos, por causa do pecado.
ficou ofuscado, ficou manchado. E nós só vamos conseguir então recuperar a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Jesus e nós vamos nos santificando. É um processo, a cada dia a gente vai se entregando nas mãos de Deus, vai aprendendo, vai estudando a sua palavra, vai lendo, vai estando em comunhão. Então nós passamos a ter esse desejo de andar com o Senhor e ser mais e mais parecidos com Ele. E Satanás ele fez esse convite então para Adão, para Eva, para que eles pudessem desistir de viver em obediência a Deus e em desobedecer e cumprir a vontade do Senhor. E até hoje, Satanás ele não desistiu de nos afastar da presença do Senhor. Ele sempre tem procurado colocar situações em nossas vidas, na vida do ser humano, induzindo as pessoas a fazerem escolhas erradas, a fazerem escolhas que não refletem a glória de Deus. Essas escolhas têm tido consequências seríssimas, porque essas consequências trazem tristezas, essas consequências trazem dor, infelizmente vai afastando cada vez mais da presença de Deus. Mas Deus tão maravilhoso, tão bom, que Ele enviou Jesus para morrer na cruz e restaurar então a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento. Então, através disso, nossa vida é restaurada. Nós passamos então a novamente andar em seus caminhos, imitar a Jesus e voltar então a ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus. E esse pecado que tem manchado as nossas vidas, pelo sangue de Jesus, nós somos então limpos, nós somos purificados e graças a Deus, por esse amor tão grande revelado, nós podemos hoje ter essa vida com o Senhor, experimentar das experiências e do poder do nosso Deus. Mas irmãos, há momentos que nós precisamos assim parar, precisamos pensar, avaliar como está a nossa vida, fazer um balanço de como está a nossa vida. A maneira de como eu falo, será que é a maneira adequada para falar com as pessoas, para falar com o meu próximo, falar com a minha família em casa, com os meus pais, com os meus filhos, o relacionamento em casa, será que está agradando ao nosso Deus? Será que a maneira como eu me visto, como eu trato as pessoas lá no meu trabalho, na minha escola, os meus vizinhos, tem sido bênção na vida das pessoas? Nosso cotidiano tem falado, a nossa vida tem falado dessa maravilhosa presença do Senhor? Então a gente precisa às vezes parar e refletir e pensar, poxa, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Então como tem sido o meu falar, como tem sido as minhas atitudes? E muitas vezes nós precisamos abandonar essas práticas que desagradam a Deus, que ofuscam a imagem do nosso Pai. Nós vamos estar lendo, então, lá em Colossenses 3, o versículo 8. Colossenses 3, versículo 8, que diz assim: Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, amados, aqui são algumas das nossas atitudes
que nós precisamos abandonar para que a gente se aproxime mais do Senhor. Tudo isso faz com que a gente se afaste mais e mais da sua presença. Fica um abismo muito grande, porque nosso Deus, ele é santo e ele deseja que a gente seja parecido com ele. Mas com essas práticas aqui, ira, maldade, linguagem indecente, mentira, rancor, ódio, o não perdoar, tem tantas outras coisas, né? Ser intolerante, ser pessimista, tudo isso, entre outras coisas, não é? A gente se afasta do eu sou, a gente ofusca a imagem e semelhança de Deus no qual nós somos criados. Então a gente precisa dar um basta, a gente precisa refletir de como está a nossa vida e abandonar, vestir uma nova roupagem. Nós precisamos parar de viver essa vida que não vai nos levar para a alegria, para a presença maravilhosa do Senhor. Muito pelo contrário, vai nos afastar. Então você, nós precisamos sempre nos lembrar, se somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que deixar essas coisas de lado, essas práticas, coisas de imoralidade, idolatria, tudo isso que não faz nada, não faz sentido para alguém que quer ser parecido com Jesus. Nós vamos ler também lá em Romanos 3, agora no versículo 12, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, tem mais outro versículo, 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, amados irmãos, ao nos criar, nosso Deus, ele nos moldou, né, modelou o nosso ser, né, com amor, com humildade, com mansidão, com paciência. E nós temos que exercitar esses atributos que fazem parte do caráter do nosso Deus. É importante para as nossas vidas esse desejo de querer ser mais parecidos com o Senhor. E essa humildade é de aceitar alegremente, né, a vontade de Deus. Essa humildade que nós ganhamos de presente do nosso Deus. Por isso nós não podemos encontrar satisfação em outro lugar. Nós só podemos nos alegrar porque nós ganhamos do Senhor essas qualidades. E quando nós vivemos então essa vida de humildade, nós estamos refletindo essa glória de Deus e esse propósito ao qual nós fomos chamados, né? De sermos essa imagem e semelhança do Senhor, de glorificar. Isso é o propósito que o Senhor nos deu, de glorificar o seu nome. E encerrando, irmãos, nós vamos ler lá em Colossenses 3, o versículo 12, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Então, a chave para nós perdoarmos é lembrarmos o quanto Deus nos perdoou. Ele nos deu, então, essa profunda compaixão, essa humildade, essa mansidão. E o perdão, não é? O Senhor fala para nós perdoarmos uns aos outros. E aqui eu escrevi
perceber o amor e o perdão infinito de Deus podem nos ajudar a amar e perdoar os outros. Então, quando nós decidimos vestir essas virtudes de perdão, de humildade, paciência, amor, praticar essas virtudes, nós iremos então estar a cada dia mais parecidos com Jesus, andando, caminhando com Ele. Nós vamos estar glorificando o seu nome. Eu queria ler também com os irmãos, lá em 1 João, no capítulo 1, o versículo 5 e 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, que gratificante nós sabemos que o Senhor nos dá a palavra de Deus para nós refletirmos, para nós aprendermos como entendermos, como agrada ao Senhor, andar de maneira que o agrade, imitar a Jesus, principalmente, amados, no amor, porque o nosso Deus, Ele é todo o amor. E nós somos, então, se somos criados à sua imagem, à sua semelhança, nós somos dotados desse amor de Deus. E esse grande amor de Deus que nós precisamos compartilhar com as outras pessoas. É desse grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós. E que Ele nos devolveu esse relacionamento com Deus, essa aproximação do nosso Deus. A gente deve então conversar, espalhar esse evangelho às pessoas que estão aí ao nosso redor. Eles também precisam entender quão gratificante é sermos feitos à imagem e semelhança, e eles valorizarem esse amor do nosso Deus, a obra-prima da criação que nós somos, e cada um perceber e entender que só há vida quando nós estamos então praticando esse amor de Deus, nós estamos nele, andando com ele. Então, amados, que nesse dia, nesse domingo, onde nós passemos, nós possamos andar como ele andou, em atitudes, em modos de falar, em formas de agir com o nosso próximo, sempre de forma amorosa, de compaixão, que as pessoas vejam em nós o brilho de Jesus, que as pessoas vejam em nós que somos seus servos e que o amor de Deus está em nós. Que a gente atraia pessoas para ouvirem do seu amor e aceitarem como Jesus como seu somos suficiente Salvador. Mas uma coisa muito importante que o pastor falou na última quinta-feira no culto, nós precisamos fazer a diferença, a começar no nosso lar, com os nossos esposo, esposa, filhos, pais, no nosso lar. Ali a gente vai fazer a diferença e assim espalhar por onde nós andamos, pela nossa vizinhança, pelo nosso trabalho, pela nossa escola. Então que hoje, nesse domingo, e todos os dias, não é só hoje, nós possamos lembrar que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor e valorizar e amar cada vez mais o nosso Deus e desejar ser mais e mais parecidos com o nosso Jesus. E eu sei que isso o agrada muito. Ele vê nós, os seus filhos, andando, caminhando como Jesus andou, em humildade, em amor, perdoando. Amém, irmãos? Vamos orar? Graças te dou, Pai, por essa pequena reflexão que nós tivemos aqui nessa manhã. Nos ensina, Pai, a sermos mais parecidos contigo, porque nós precisamos, nesse mundo tão difícil, andar nos seus caminhos e refletir, Pai, a sua glória, o seu poder em nossas vidas. Ó Deus, que tudo que viemos a fazer, nós possamos, ó Pai,
com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, glorificar o Teu nome e aproximar vidas de Ti. E ser com o nosso domingo, com cada irmão, o nosso culto à noite, que nós possamos ser uma vida de testemunho por onde quer que nós passemos. Essas são as bênçãos que eu te peço, te agradeço, com o perdão dos meus pecados. Amém. Então, irmãos, encerramos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Amém?